Procuradora do Ministério Público junto a este Tribunal, designada para esta sessão, doutora Kátia Regina Puchaski, declaro aberta no horário regimental a 30ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias, e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado as atas de número 28 e 29, referentes às sessões realizadas em 26 de julho e 2 de agosto, respectivamente. Aprovadas. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferi o sobrestamento do ato de inativação 92-2308-15 na COFAP e solicito a inclusão em mesa do processo de certidão liberatória sob número 53904416. Anotado. Eu também tenho a comunicação de um sobrestamento, o processo 96944014, ato de inativação na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com tomada de contas extraordinária, processo 53-190514, do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território Regional da Bacia de Paranapanema, formalizada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, ante a falta de entrega dos dados informatizados, referentes ao exercício de 2013. Não houve manifestação no contraditório. No entanto, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, analisando o processo, opina pela regularidade com ressalva das contas. O Ministério Público é pelo encerramento do processo e a nossa proposta de voto é pela procedência da presente tomada de contas, julgando-a regulares com ressalva e recomendação. A matéria está em discussão. Votação aprovada. 58.1373, município de Alto Paraíso, tomada de contas com origem no apontamento preliminar de acompanhamento número 685, realizado por controle acompanhamento remoto, tendo por objeto verificar a contratação de profissional do setor artístico e ou empresa de produção. Esse processo é similar àquele que temos discutido em plenário sobre a contratação de artistas. E, neste caso, parece que estou já... setor artístico e empresa de produção. Neste caso, analisando o processo, pude comprovar que a parte detinha a exclusividade, porque em alguns processos que temos analisado, discutido e votado, quando não existe a exclusividade, fica mais difícil a aprovação. Parece-me que o preço estava dentro dos parâmetros da normalidade, havia exclusividade, então nós julgamos pela procedência parcial, julgando-a regular e impondo ressalva. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. 64.44.99 da Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão. Tomada de contas extraordinária, instaurada em face da Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão. Na presidência, o senhor Joselito da Luz, diante do não cumprimento da determinação disposta no Acórdão 3690 da Primeira Câmara, quanto à apresentação de documentos relativos à admissão do servidor Jorge Lúcio Correia Batista,
Me parece que no decorrer do processo, me parece, não, afirmo, foram juntados os documentos faltantes, a coordenadoria pelo encerramento com determinação, da mesma forma se manifesta o Ministério Público, e a nossa proposta, então, acompanhando, é pelo arquivamento da presente tomada de contas, ante o cumprimento da determinação exalada no Acórdão 3.690/14, e ainda faço uma determinação. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Tem alguns processos que têm a ver com a Instrução Normativa número 117 deste ano, onde nós encontramos processos há mais de 5 anos na casa, testes seletivos ou processos não cadastrados no CIAP. Todos eles eu vou relatar pelo registro das admissões, lembrando que o Ministério Público tem entendimento pela negativa de registro. São eles: 81, 19, 16, 13, do município de Cruzeiro do Oeste, é processo de admissão de pessoal, né? Cruzeiro do Oeste, 11, 34, 18, Cruzeiro do Oeste, 26, 48, 31, Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, 31, 20, 11, 15, Cruzeiro do Oeste, 35, 09, 16, 15, município de Pinhão, 39, 31, 35, 15, Câmara Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, 43, 94, 37, 15, município de Pinhão, 47, 97, 22, 15, município da Lapa, 64, 81, 41, 15, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, 65, 02, 51, 15, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, 81, 91, 40, 15, município de Laranjeiras do Sul, 97, 50, 88, Universidade Estadual de Maringá, 99, 54, 53, 15, Secretaria de Estado de Segurança e Administração Penitenciária. Todos esses, então, senhor presidente, pelo registro. Está em discussão. Votação. Aprovados. Prestação de contas anual, Sercontel Celular S.A., relativos ao exercício de 2011, encaminhada pelo senhor Roberto Coutinho Mendes. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade da prestação, aplicando uma multa do 87.3b da Lei Complementar 113, em decorrência no atraso de 13 dias na entrega dos dados do Sistema de Informações Municipais. O Ministério Público acompanha. Nossa proposta, senhor presidente, é, afastando a aplicação da multa devido a esses 13 dias, eu proponho a regularidade das contas da Sercontel Celular S.A., exercício de 2011, da responsabilidade do seu presidente, Fernando Lopes Quiref. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Só complementando, senhor presidente, o Fernando Lopes Quiref é gestor no período de 1º de janeiro do 11 até 16 de 8 do 11. E depois o senhor Roberto Coutinho Mendes. Perfeitamente. 2705-6312, Consórcio Intermunicipal de Saúde e Comunidade dos municípios da região de Campo Mourão, relativos ao exercício de 2011, encaminhados pelo seu presidente, João Carlos Klein. A Coordenadoria de Fiscalização conclui pela regularidade das contas, aplicando 2 multas, do 87.3b, em razão da entrega da prestação de contas eletrônica e do sistema, sim, de atos de pessoal com atraso. O Ministério Público entende da mesma forma.
No entanto, senhor presidente, o atraso na entrega do sistema Sim Atos de Pessoal foi de 7 dias. Então, eu vou deixar de aplicar esta multa. E não mais acompanho a instrução pela regularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade do Município de Camorão, aplicando, então, uma multa ao senhor João Carlos Crendo, 87.3b, da nossa lei complementar. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Tem alguns processos, senhor presidente, de prestação de contas, que também, todos eles têm a análise da Coordenadoria de Fiscalização Municipal pela regularidade, bem como o posicionamento do Ministério Público. Então, a proposta de voto em todos eles pela regularidade. 1578, 26, 16, da Câmara Municipal de Planalto. 26, 07, 24, 16, da Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico de Ponta Grossa. O 26, 56, 02, 16, da Fundação Municipal de Turismo de Ponta Grossa. O 26, 74, 00, 16, da Fundação Municipal de Esportes de Ponta Grossa. O 26, 91, 87, da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa. Só quero verificar aqui os exercícios, são todos de 2015. Acho que são todos de 2015. Perfeitamente. Só para informar. Estão em discussão. Sim. Votação. Aprovado. Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, já relatei, né? Perfeitamente. Tem a prestação de contas de prefeito municipal, 25, 94, 51, 14. Do município de Abatiá, relativos ao exercício de 2013, encaminhadas pela senhora Maria de Lourdes Ferraz Yamagami. A coordenadoria conclui a instrução pela regularidade das contas, ressalvando divergências de saldo em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial, entre os dados do SIM-AM e contabilidade, falta de parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb ou não apresentação de esclarecimento pelo seu não encaminhamento. O Ministério Público opina pela regularidade também com ressalva. A nossa conclusão, senhor presidente, é pela regularidade das contas do município de Abatiá, exercício 2013, de responsabilidade da prefeita senhora Maria Lourdes Ferraz Yamagami, e, segundo, fazendo recomendação. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. O 26647414, prestação de contas do município de Inajá, relativos ao exercício de 2013, de responsabilidade de seu prefeito, Alcides Elias Fernandes. Nesse caso, a coordenadoria é pela irregularidade das contas, enumerando 11 motivos: ausência de encaminhamento da cópia da lei que institui a forma de amortização do déficit atuarial, conta bancária com divergência de saldo não comprovada, imputação de responsabilidade ao gestor por diferenças em contas correntes bancárias, falta de medidas para a regularização de saldos anteriores e ocorrência de incremento no saldo anterior, falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência,
falta de encaminhamento de lei de fixação do limite da taxa de administração para despesas de organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS, falta de repasse de contribuições patronais para o INSS, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio da Previdência, falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o INSS, falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o regime próprio, não encaminhamento do laudo atuarial vigente para o exercício de 2013. Ao final, entende pela ressalva quanto a outro item, que são funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. O Ministério Público acompanha o posicionamento da unidade técnica, indicando, então, a irregularidade das contas. Na nossa proposta de voto, senhor presidente, eu analiso item por item e, no final, vou acompanhar a instrução com relação à irregularidade, porque realmente não houve condições por parte da interessada de esclarecimento de nenhum dos itens. Então, o meu voto é que se recomende a irregularidade das contas do município de Inajá, exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito senhor Alcides Elias Fernandes. Em razão de todos os apontamentos que eu já li, acompanho a ressalva no item funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária. E, no final, senhor presidente, eu sugiro a aplicação de 4 multas, todas previstas na Lei Complementar 113 de 87, 4G. E dividir as questões, então, em grupos, senhor presidente, grupos que são ligados. Então, das 11 irregularidades, eu as uni em grupo e proponho a aplicação, então, de 4 multas, do 87. Eu tenho a descrição aqui dos grupos, mas deixo de ler. Do 87, 4G. A matéria está em discussão. Enquanto Vossa Excelência apresentava o voto, eu também dava uma olhada e, coincidentemente, chegamos ao mesmo número de multas, conselheiro Artagão, que me parece são 4 grupos, que imagino sejam até coincidentes com, com os de Vossa Excelência. Me parece possível. Que a aferição da consulta... Já que coincidiram o número de multas, pode ser que também os grupos sejam equivalentes, justamente. A matéria ainda está em discussão. Encerrada a discussão, aprovado. Senhor presidente, era a pauta, agradeço a atenção de todos. Esta presidente, que agradece a participação de Vossa Excelência, concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro, inicio pelo processo incluído em mesa, número 53-90-44-16. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro. A COFIN, a COEX e a COFAP manifestaram-se pela possibilidade da emissão de certidão diante da ausência de pendências no âmbito de suas atribuições. Por sua vez, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos, COFIT, pontuou que o requerente não está em dia quanto às prestações das transferências recebidas, notadamente veiculadas no CIT número 125, bimestre 3 de 2014. Por seu turno, o Ministério Público opina pelo indeferimento da liberatória em razão do apontamento feito pela COFIT. É o relatório. O voto. No que tange à pendência relativa ao terceiro bimestre de 14, do CIT número 125, em consulta ao sistema, pode ser observado que a citada transferência se refere a ajuste firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro e o Fundo Estadual de Saúde do Paraná,
relativo ao convênio 34 de 2009, celebrado em 12 de junho de 2009, com vigência até 12 de junho de 2014. Consta ainda que a citada transferência possui tomada de contas especial em andamento, nos termos do artigo 234, parágrafo único, do regimento interno dessa Casa, devendo ser concluída em 6 meses a contar da data de sua instauração. Porém, sua instauração ocorreu em 24 de fevereiro de 2015, e desde então, a Secretaria de Estado da Saúde, controladora da concedente, vem de forma unilateral postergando a conclusão dos autos de tomada de contas, conforme se depreende da resolução CESA número 028/16, cujo termo ocorreu em 17 de maio de 16, peça número 4, sendo então deferida a certidão liberatória pelo acórdão 2479/16 do Tribunal Pleno, nos autos 34, 39, 64 e 16. Ocorre que o requerente, nesta oportunidade, junta ao presente pedido a última resolução da CESA, de número 140/16, prorrogando o sobredito procedimento e evidenciando a ausência de qualquer responsabilidade sobre o atraso na conclusão dos trabalhos por parte da entidade. Pelo exposto, voto pelo deferimento do pedido de certidão liberatória com prazo de 60 dias. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 9958-7114, senhor presidente, eu vou retirar a retirada de pauta, porque esse processo foi incluído indevidamente na pauta da primeira Câmara. Retirada de pauta, conforme solicitação de Vossa Excelência. Passo ao relato dos seguintes processos de alerta instaurados em face da extrapolação do patamar de despesas total com pessoal. 67, 35, 96, 15, município de Ângulo, 95% do limite máximo permitido. 29, 88, 61, 16, município de Itaúnas do Sul, 95% do limite máximo permitido. 32, 99, 88, 16, município de Lupionópolis, extrapolação do índice de 90%. 42, 92, 30/16, município de Iguaraçu, extrapolação do índice de 95% das despesas total com gastos com pessoal. Em todos os expedientes, a COFIN e o Ministério Público opinaram pela expedição do alerta. E, nesse sentido, eu voto pela expedição do alerta. Em discussão, os processos anunciados. Votação, aprovados. Processo 78.449.13, trata-se de transferência voluntária celebrada entre o município de Terra Roxa e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola da referida cidade. A COFIT concluiu pela regularidade das contas com ressalvas e recomendação. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico, nesse sentido também ao voto do relator pela regularidade com as recomendações sugeridas e ressalvando a não realização de pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 fornecedores e não apresentação do termo de cumprimento de objetivos emitido pelo fiscal da transferência então designado. Em discussão, votação, aprovado. Processo 12.98.80.13, verso presente expediente de prestação de contas e transferência voluntária, celebrado na Secretaria de Estado da Educação, município de Pato Branco. Após a análise do contraditório, a COFIT manteve a irregularidade dos itens 5 e 6, que tratam da ausência dos documentos licitatórios e da realização de despesas irregulares em função da incompatibilidade com fornecedor, pessoa física. Conforme observado pela COFIT, consta dos documentos apresentados o ato de homologação de licitação para a contratação de serviço de transporte escolar, datada de 22 de julho de 2010, sem que tenha sido encaminhada a documentação comprobatória do procedimento licitatório para o exercício 2012, ou os contratos de aditivos do processo anterior com as devidas publicações, motivo pelo qual propõe a irregularidade do item com a aplicação de multa. Do mesmo modo,
manteve o entendimento pela irregularidade das despesas realizadas com fornecedor pessoa física, por considerar que evidenciam a possibilidade de serem ilegítimas, nos termos do artigo 9º, inciso 3 da Resolução 28/2011, tendo em vista que a essência de tais aquisições de bens ou serviços é, em princípio, incompatível com a contratação de fornecedores pessoa física. Sugeriu o ressarcimento parcial dos recursos repassados relativos a tais despesas no valor de R$ 54.006, devidamente corrigidos, e a aplicação da multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Complementar 103/2015 ao senhor Flávio José Arnes e ao senhor Roberto Salvador Viganó, responsáveis pela transferência. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo técnico. Diante das aludidas conclusões e considerando que consta na instrução da unidade técnica o ato de adjudicação e homologação de licitação na modalidade de tomada de preços sob número 12/2010 para a contratação de serviço de transporte escolar para o segundo semestre do ano letivo de 2010, em favor de 10 proponentes, incluindo os nomes dos favorecidos pelas despesas tidas como irregulares por serem supostamente incompatíveis com a contratação de pessoas físicas, determinei o retorno dos autos à COFIT para informar sobre o julgamento das contas relativamente aos recursos repassados ao município de Pato Branco pela SEED para o transporte escolar no exercício de 2010. Em resposta, a COFIT informou que a referida prestação de contas foi julgada regular, acompanhando o opinativo daquela unidade e o parecer ministerial. É, em síntese, o relatório. Entendo que os itens mantidos como irregulares, que se refere à falta de documentos licitatórios e às despesas realizadas com fornecedor pessoa física, do mesmo modo que os demais, podem ser convertidos em ressalvas. Incabível ainda a determinação de ressarcimento dos referidos valores, uma vez que não há nos autos evidências de que os serviços não tenham sido prestados ou de que o objeto não tenha sido cumprido. Divirjo das manifestações técnicas quanto às referidas questões, tendo em vista as informações prestadas pela COFIT quanto ao julgamento das contas da transferência voluntária ao mesmo município para a realização do transporte escolar no segundo semestre de 2010, objeto do protocolo 10.981-1/11, julgadas regulares. Pode-se verificar, naqueles autos, que a licitação na modalidade tomada de preço número 12 de 2010 teve os respectivos documentos analisados, não tendo sido apontada qualquer inconformidade legal, tampouco a incompatibilidade com o fornecedor pessoa física. Na peça 10 daquele processo, constou o edital de licitação, tendo o item 9 disposto sobre a possibilidade de prorrogação, mediante comum acordo entre as partes, formalizado através do termo de aditamento de acordo com a lei. Considerando, portanto, que os favorecidos pelas despesas tidas como irregulares ante a falta de encaminhamento de documentos licitatórios e por serem incompatíveis com a contratação de pessoas físicas, são os mesmos proponentes da licitação homologada para o segundo semestre de 2010. Pode-se inferir que os contratos foram prorrogados sucessivamente, não tendo, contudo, ultrapassado o prazo de 60 meses previstos nos artigos 57, inciso 2 da Lei 866/93. Contudo, considerando a ausência dos termos aditivos de prorrogação com as respectivas publicações, entendo que o item merece a anotação de ressalva. Quanto à irregularidade das despesas com incompatibilidade com fornecedor, pessoa física, observe que o fundamento utilizado para a irregularidade do item, o artigo 9º, inciso 3 da Resolução 28/2011, não procede, na medida em que a unidade técnica considera que o pagamento de tais fornecedores, entre aspas, evidenciam a possibilidade de serem ilegítimas, fecha aspas, não tendo demonstrado, todavia, que houve pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo de transferência. Ante o exposto,
Diviso dos opinativos e voto. 1. Pela regularidade das contas, ressalvando a extrapolação dos valores previstos no plano de aplicação e a ausência dos termos aditivos de prorrogação de prazo dos contratos para a prestação de serviço de transporte escolar, diante da inexistência de indícios de dano ao erário ou a execução de objeto conveniado. 2. Pela expedição de recomendação aos responsáveis para revisão dos procedimentos que deram causa às falhas formais descritas pela unidade técnica. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 18.48.2408, trata-se de aposentadoria voluntária concedida à senhora Leonor Duarte de Sapolak, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal concedeu a análise do ato de inativação, procedeu, opinando pela legalidade e registro da aposentadoria. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica e manifestou a necessidade de aplicação de multa ante o atraso no encaminhamento dos documentos para a análise da presente inativação. Diante do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, voto pela legalidade e consequente registro do ato de concessão e, excepcionalmente, deixo de aplicar a multa ante o atraso no encaminhamento dos documentos, tendo em vista que, ao gestor responsável pela desídia, não foi oportunizado o contraditório. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 31.17.3609, melhor dizendo, processo 32.17.3609, trata-se de aposentadoria voluntária concedida à senhora Idalina Aleixo Petenucci, pela Maringá Previdência. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal procedeu à análise do ato de inativação, opinando pela legalidade e registro da aposentadoria. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica e manifestou a necessidade de aplicação de multa ante o atraso de 11 dias no encaminhamento dos documentos para análise da presente inativação. O voto, diante do exposto, o voto pela legalidade e consequente registro do ato de concessão e, excepcionalmente, deixo de aplicar a multa ante o atraso no encaminhamento dos documentos, tendo em vista que, ao gestor responsável pela desídia, não foi oportunizado o contraditório. Está em discussão. Votação, aprovado. Relato em conjunto os seguintes processos de admissão de pessoal: 74.02008, município de Nova Esperança, 14.0316/10, município de Iporã, 11.40.992/14, autarquia municipal de saúde de Apucarana. Os 3 expedientes foram analisados com escopo reduzido, com fulcro na instrução normativa 117 de 16. Sendo assim, a exemplo de diversos precedentes, tendo em conta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da duração do processo, acompanho as manifestações da unidade técnica e voto pela legalidade e registro dos atos ora apreciados. Em discussão, votação, aprovado. Processo 24.21.12/11, trata os autos de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Paranavaí, relativo ao exercício de 10. A CONFIN emitiu opinativo pela regularidade com ressalva das contas, com aplicação de multa em decorrência da entrega da prestação de contas em atraso. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica, lastreado nos elementos constantes da instrução, impôs seu julgamento pela regularidade das contas. No que tange ao atraso, entendo que o mesmo não macula as contas apresentadas, a quais evidenciaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicáveis à espécie. Assim, deixo de incluir a impropriedade como ressalva, mantendo exclusivamente a aplicação de multa ao senhor Cláudio Golemba, ante ao atraso de quase 3 meses na entrega do seu submestre do sistema SIM-AM, com recomendações à entidade. Em discussão. Votação, aprovado. Passo ao relato as seguintes prestações de contas, todas relativas ao exercício de 15. 17.49.25.16, município, Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande. 19.72.83.16, Câmara Municipal de Campo do Tenente. 22.81.97.16, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Campo Mourão e Região. 23.67.42.16, Câmara Municipal de Santo Antônio do Sudoeste. 23.85.67.16, Fundação Cultural de Campo Mourão.
2559-7616, Câmara Municipal de Guaraqueçaba, 2587-716, Fundo de Previdência Municipal de Ibituva, 2590-4116, Câmara Municipal de Santa Isabel do Oeste, 2601-2016, Câmara Municipal de Araruna. Em todos os processos, os opinativos da COFIN e do Ministério Público foram favoráveis à regularidade das contas, sendo em idêntico sentido o voto desse relator pela regularidade nos expedientes ora anunciados. Em discussão, votação, aprovado. Processo 2561-1516, trata os autos de prestação de contas relativos ao exercício financeiro de 15, da senhora Regina Massareto Bronzel Dubai, prefeito do município de Campo Mourão. A COFIN procedeu à análise detalhada da documentação encaminhada, concluindo pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica e, nesse sentido, ao voto do relator pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Que está em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passo ao relato dos processos da minha pauta. Inicio com os processos de alerta 27, 25, 52, 16 do município de Ibaiti e 46, 82, 95, 16 do município de São Mateus do Sul. Em ambos os casos foi apontado pela unidade técnica extrapolação do limite de 95% para os gastos de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa não questiona o índice, apenas indica as medidas que teria adotado para saneamento, em ambos os casos, motivo pelo qual, acompanhando as manifestações uniformes, o voto é pela expedição do alerta. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processos de transferências voluntárias, 247-387-13 do município de Imbituva, DCM e Ministério Público opinam pela regularidade das contas, ressalvando a não utilização de conta específica para a movimentação dos recursos do convênio, sem prejuízo da expedição de recomendação, sendo nesse mesmo sentido o voto do relator. Que está em discussão, votação, aprovado. 66-2457-13, do Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Também, nesse caso, a DAT opina pela regularidade, ressalvando a incompatibilidade entre o objeto da transferência e as despesas executadas, bem como o início da execução fora do prazo de 30 dias, sem prejuízo da expedição de recomendações. O Ministério Público acompanha a instrução e, nesse sentido, também é o voto do relator. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir processos de admissão de pessoal. O primeiro deles, 93-48-92. Na verdade, senhores conselheiros, doutora Kátia, é um processo que já foi, na verdade, julgado. Há uma resolução de 24 de novembro de 1994. Que desaprovou a contratação de pessoal, era a terminologia da época, hoje se diria negou o registro, e determinou a responsabilidade do ordenador da despesa, do gestor, pela recomposição do dano ao erário. Os autos foram encaminhados ao gabinete para deliberação acerca dos procedimentos a serem adotados, uma vez que não teria havido a inscrição do débito em dívida ativa. Então, o caso, senhores conselheiros, a decisão é de novembro de 1994, resolução 8469/94. Houve a atualização desse valor em junho de 1995 e a citação do devedor por edital também em 20 de junho de 1995. Teria ficado parado, portanto, o processo de junho de 95 até 20 de junho de 95 até 16 de junho de 2016. Quase 21 anos. Faltou muito pouco para fechar 21 anos. O Ministério Público, chamado a se manifestar, entende pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição.
Entende o Ministério Público, embora esse tribunal não tenha acompanhado o cumprimento da sessão imposta nesse protocolado, é indubitável que, por meio da resolução 8469 de 94, foi reconhecida a ocorrência de dano ao erário, imprescritível por força de preceito constitucional, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Ante o exposto, considerando que resta pendente de quitação o débito constituído quando do julgamento do presente expediente, este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento do feito à Coordenadoria de Execuções, COEX, para que promova a atualização do valor devido, registro do débito nos sistemas da unidade e prosseguimento da execução. Senhores conselheiros, eu já externei até nesta primeira Câmara, meu entendimento diverso. E, não obstante, nesse caso, se possa, evidentemente, cogitar a imprescritibilidade do dano ao erário, o que nós discutimos aqui seria a prescrição da pretensão executória, ou seja, a possibilidade de haver a execução dessa decisão do Tribunal de Contas, que ficou, conforme mencionado no relatório, aproximadamente 21 anos sem nenhuma movimentação do processo. Eu entendo que, nesses casos, e eu trago até no meu voto a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça, que seria aplicável o prazo quinquenal, o prazo de 5 anos, de que trata o artigo 1º do Decreto 20.910, de 32, que regula o procedimento da Lei da Execução Fiscal, complementando a Lei 6.830, de 1980. Eu entendo que, efetivamente, pode-se entender que houve a perda da pretensão executória por todo esse tempo que ficou parado o processo. Como eu disse, há um entendimento jurisprudencial. Numa sessão anterior, o conselheiro Artagão, em que compôs o quórum o auditor Tiago Álvares Pedroso, essa matéria foi discutida, eu apresentei o mesmo voto, foi o Acórdão 3086 de 2016, a proposta foi aprovada por maioria, acompanhou meu entendimento o ilustre conselheiro Durval Amaral, entendendo que, nesse caso, sem a pretensão de fixar jurisprudência, observando um prazo de 20 anos em que o processo ficou parado no tribunal, sem qualquer movimentação, a pretensão executória, ou seja, a intenção de execução do título do tribunal, ou seja, da resolução 84/64/94, teria perdido essa possibilidade, o direito à promoção da execução, exatamente pela prescrição. Eu trago no meu voto uma outra decisão do Tribunal Pleno, foi relator o conselheiro Fábio Camargo, Acórdão 21.27/16, que com uma outra fundamentação também foi nessa mesma linha. Então, eu entendo, eu ainda lembro no meu voto, a exemplo daquele outro processo, o risco que existe de o Estado ou quem for executar essa pretensão, que seja condenado nas verbas de sucumbência, notadamente os honorários advocatícios, na hipótese, que me parece bastante provável, de o judiciário reconhecer a prescrição desse título. Então, feitas essas colocações, e ressalvando, evidentemente, de um estudo mais aprofundado da matéria, o meu voto é pela declaração da prescrição, encerramento dos autos diante da ocorrência da prescrição. E eu lembro aqui que até é um caso peculiar, em que houve a condenação do gestor à devolução de valores por contratações temporárias, pelo fato de que não poderia ter havido a prorrogação. Mas a jurisprudência hoje em dia do tribunal, se fosse o caso de nós revermos esse entendimento, efetivamente não tem mais implicado na condenação do gestor ao pagamento dos serviços prestados, uma vez que permanece a presunção de que eles teriam sido prestados. Então, sem prejuízo de que a matéria venha a ser tratada pelo Tribunal Pleno, que inclusive naquela decisão anterior, é importante que se diga, é objeto de recurso pelo Ministério Público, em breve também será tratado no Tribunal Pleno, mas eu estou, nesse caso específico aqui, reconhecendo nessas circunstâncias a prescrição da pretensão executória. A matéria está em discussão, com a palavra o conselheiro Artagão. Senhor presidente, não para discordar, que eu entendo até que o processo ficou parado aqui no tribunal, então a parte não deu causa, mas, Vossa Excelência, para reconhecer a prescrição
entende que existe algum prazo que limite 5 anos. isso? O prazo do, Não, o prazo do decreto normal que eu mencionei, o prazo normal da da prescrição da pretensão executória. Entendi, no meio, Vossa Excelência se referiu a 20 anos aí? Não, é que ele ficou parado durante 20 anos, 21 anos. Mas o prazo em que eu estou me baseando é o de 5 anos do decreto, que, no meu entender, regula subsidiariamente o processo de execução fiscal. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir processo 130.616.11, uma admissão de pessoal do município de Porto Vitória para o provimento de diversos cargos. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pelo registro. O Ministério Público pugnou pelo envio de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, objetivando a obtenção de informações relativa aos profissionais que receberam qualquer espécie de pagamento ou remuneração pela empresa contratada, Concesp Concursos, em acesso ao seu banco de dados RAIS, e essa diligência eu, por meio de despacho, indeferi. Com o retorno dos autos ao Ministério Público, o parecer reiterou o requerimento anteriormente feito, para que fosse encaminhado esse ofício ao Ministério do Trabalho, uma vez que a Instrução Normativa 44/2010, vigente à época do concurso, exige a comprovação da existência de profissionais qualificados nos quadros da empresa responsável. Manifestou-se o Ministério Público ainda pela negativa de registro, na hipótese de não ser deferido esse pedido. Na verdade, senhores conselheiros, eu mantenho a minha divergência com o Ministério Público. Houve a juntada aos autos do nome de todos os profissionais que participaram da banca examinadora, inclusive quanto à qualificação técnica. Não tem sido hábito do tribunal solicitar informações adicionais, nesses casos, ao Ministério do Trabalho, para que confirme, por meio dos seus apontamentos em RAIS, se houve pagamento a esses profissionais. Então, me parece que, nesse caso aqui, não há qualquer indicação específica de irregularidade, de modo que a metodologia com que esses processos vêm sendo tratados aqui no tribunal é de que a apresentação da documentação comprovando que as pessoas indicadas detêm a qualificação técnica necessária, satisfazem o que exige a instrução normativa dessa Corte. Então, divergindo respeitosamente do Ministério Público, eu entendo que, acompanhando a diretoria, eu entendo que as admissões estão em condições de registro e, portanto, fica prejudicada uma outra solicitação do Ministério Público, que seria de remessa de cópias ao Ministério Público Estadual e instalação de tomada de contas extraordinária. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir processo 50.8497.12, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz, que, na verdade, senhores conselheiros, eu relato, junto com o processo 52.22.72.13, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 78.52.90.13, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, 107.490.11, da Universidade Estadual também da Centro-Oeste do Paraná, 91.11.83.14, da mesma Universidade do Centro-Oeste do Paraná, e 97.42.51.15, da Universidade Estadual de Maringá. Nesses casos todos, senhores conselheiros, houve também a aplicação da Instrução Normativa 117/2016, a manifestação do Ministério Público nesses casos. Entretanto, além dos questionamentos feitos à validade dessa instrução normativa, também entende pela negativa de registro, por entender que teria havido, nesses casos, a desconformidade com a regra constitucional que exige realização de concurso público para o provimento dos cargos analisados e não por meio de teste seletivo. Em todos esses casos,
senhores conselheiros, ilustre procuradora, eu entendo que no acórdão 46309 do Tribunal Pleno já restou assentada a possibilidade de utilização dessa contratação temporária, mesmo que para cargos efetivos em situações excepcionais. Verifico que nos processos foram juntadas manifestações nesse sentido, e também eu deixo de entender de acolher a manifestação do Ministério Público com relação à invocação do lapso temporal de 5 anos, como referente à prescrição. Me parece que a instrução normativa não tratou propriamente da prescrição, mas de uma medida justamente para melhor gerenciamento dos processos com a diminuição do escopo, conforme várias vezes discutido nesta Câmara. Então, a minha proposta, em todos os processos anunciados, divergindo do douto Ministério Público, é pela regularidade, pelo registro pela legalidade e registro das contratações, que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho, por último, um processo que eu pulei, que trata do município de Mercedes, processo 29.65.60.14. Nesse caso, também a aplicação é um concurso para empregos públicos de agente comunitário de saúde e auxiliar de consultório odontológico. A Diretoria de Controle de Dados de Pessoal opina pelo registro. O Ministério Público, nesse caso, também opinou pelo registro, apenas com sugestão de expedição de determinação ao município de Mercedes, para que, em futuros concursos públicos e testes seletivos, viabilize a inscrição dos candidatos e a interposição de recursos pela internet. Eu acompanho integralmente a manifestação tanto da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal quanto do Ministério Público, inclusive com a recomendação indicada. Então, o voto é pelo registro com recomendação, que está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir 3 processos, aliás, 3 não, 6 processos, não são mais processos, de prestação de contas anuais, 22, 27, 56, 15, da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel, 23, 08, 48, 15, Instituto de Previdência do Município de Cascavel, 23, 28, 67, 15, Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, 21, 24, 79, 16, Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Querência do Norte. 21, 41, 45, 16, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ribeirão Claro. 22, 72, 80, 16, da Câmara Municipal de São João. 25, 20 e 63, 16, da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. 26, 27 e 16, da Câmara Municipal de Ubiratã. Todos eles, o voto acompanha a manifestação da DCM e do Ministério Público pela regularidade das contas, que estão em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas do prefeito municipal, 18.61.48.16, do município de Ribeirão Claro. Também, nesse caso, o voto acompanha as manifestações uniformes, recomendando a regularidade das contas do exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Geraldo Maurício Araújo e Jovadir Blum, em períodos sucessivos no exercício de 2015. Estão em discussão, votação, aprovado. Sou alertado pela nossa secretária que eu pulei da pauta processo 58, 28, 16, 12. Que, na verdade, eu deixei de anunciar, mas é o mesmo caso de aplicação da Instrução Normativa 117, com a observação do Ministério Público quanto à desconformidade da regra constitucional do concurso público. Então, apenas é o mesmo entendimento dos processos que antecederam e sucederam. O voto também é pelo registro, pela legalidade e registro das contratações, que está em discussão, em votação, aprovado. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 16 de agosto de 2016, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 31ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se e apresente.